Escreve em mim, Senhor, nas tábuas do meu coração. Às vezes, irmão, eu vejo pessoas perdendo tempo, mandando recado direto e indireta, perdendo amizades, quebrando relacionamentos, destruindo um monte de coisa, caluniando pessoas, defamando pessoas, casamentos sendo destruídos, famílias sendo destruídas por nada, irmão, enquanto o evangelho genuíno está sendo pregado. Lembra que eu falei para você que aquela igreja existe? Fala para o irmão que está falando, aquela igreja existe. Ela não é sonho, ela existe. Você pode não enxergá-la perto de você, porque muitas das vezes quando você olha para o espelho, você não consegue ver essa igreja. Nós precisamos, irmão, sair da janela. Fala para o irmão que está do seu lado assim, saia da janela e vá para frente do espelho, irmão. E aí você vai começar a perceber que o cristianismo é muito diferente do que nós temos vivido. Amém? Aleluia. Pega na mão do irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, Deus quer mexer com você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 14. Muito obrigado, Bechor. Muito obrigado, Samuel, porque vocês edificaram a minha fé. Esse é um tempo, irmão, de nós não falarmos somente de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de tantos outros mártires, de Estevão. Hoje nós temos outros nomes para falar. E o meu sonho, o desejo do meu coração é que um dia também se fale do seu nome. Que você seja uma testemunha desse evangelho. Que você seja um mártir desse evangelho. Estava brincando com algumas pessoas ontem, eu falei assim: irmãos, a gente tem 20 anos para a gente estruturar, liberar, dar direção, e depois vamos todo mundo para a Síria. Vamos morrer por ele. Ou a galera olhou para mim assim: pastor, isso aí você vai sozinho, Deus não me revelou isso não. Amém? Lucas 14. Se eu pudesse escolher, se eu tivesse direito de escolha de como morrer, eu não trocaria uma morte dessa por nenhuma outra. A glória, você morrer glorificando o nome do Senhor. Você acha, irmão, quando eu comecei a chorar, a primeira coisa que vinha no meu coração é: eles devem ter visto o mesmo céu que Estevão viu quando se abriu. Eu não duvido de nada, irmãos, que eles puderam contemplar os céus abertos como Estevão viu. Enquanto eu e você não contemplamos céus abertos, muitas das vezes contemplamos só infernos abertos, que muitas das vezes nós mesmos abrimos. Por quê? Porque não conseguimos ser uma igreja santificada. Porque não conseguimos ser uma igreja que anda em justiça. Nós temos que rever conceitos, amém? Coloque a sua mão direita no seu coração e fala assim: Senhor, me ajuda a rever conceitos. Lucas 14, verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar o que, irmãos? Fala para o irmão que está no estacionamento: tudo é tudo. Uma igreja santificada, a igreja, irmão, ela só vai conseguir chegar ao máximo dentro de santificação
Sem santificação não chegaremos ao máximo. Sem santidade não chegaremos ao máximo. Estaremos sempre presos a coisas que estão entranhadas dentro de nós. Eu quero falar sobre a dificuldade de nós renunciarmos hoje. Como é difícil nós renunciarmos. Como tem sido a grande barreira do nosso crescimento espiritual. Como tem sido o grande impedidor de uma comunhão. Como isso tem sido o grande impedidor, irmão, para que nós possamos amar uns aos outros como nós amamos a nós mesmos. Irmãos, como isso tem sido um grande impedidor para que nós possamos romper todos os limites que nos impedem de avançar dentro da visão celestial. Nós começamos, irmãos, a ter sobre pessoas um olhar que não é o olhar de Cristo. Irmãos, é um absurdo hoje falar aqui dentro. E para muitas pessoas talvez seja um absurdo ouvir isso aqui hoje. De uma mulher de mais de 60 anos, analfabeta, que não tem o conhecimento literário da Bíblia, mas tem a vida da palavra de Deus dentro dela. Dizer, eu convidaria ele para entrar na minha casa. E agradeceria, porque ele nos fez entrar no reino dos céus. Irmãos, que entendimento é esse, irmão? Esse é o entendimento vindo da renúncia. Irmãos, só a renúncia vai gerar um entendimento pleno. Enquanto eu e você não renunciarmos, irmãos, um conhecimento que nós adquirimos na terra, um conhecimento de comportamento que nós adquirimos da sociedade da terra, nós nunca caminharemos dentro de uma plenitude celestial. Nós nunca conseguiremos, irmão, dar valor àquilo que realmente tem valor. E sempre estaremos desvalorizando aquilo que tem valor. Amém? Amém, irmão? Esse é um tempo, irmão, aonde não é o El que tem matado a igreja. Pelo contrário, irmão, eles estão sendo instrumentos de edificação na igreja. Você acha que aqueles 21 morreram? Quantos que você acha que já foram gerados? Irmãos, um mártir produz multidão. Uma vez eu li uma frase de um livro de Spurgeon, ele diz assim: todos aqueles que morrem por Cristo geram centenas de milhares de vidas. Mas todos aqueles que vivem para si jamais produzirão uma vida sequer. Então aqueles 21 homens, irmãos, você pode ter certeza que eles já estão causando uma revolução no Egito. A igreja cristã do Egito já está alcançando dimensões ao qual o El vai se tornar incontrolável de matar, assim como Roma não teve como matar. A cada um do que eles matavam se multiplicavam. Não haviam mais cruzes, não haviam mais leões para comer cristãos, irmãos. Mas hoje existe um espírito dentro da igreja que tem permitido pessoas estarem completamente cegos a um evangelho genuíno. Por quê? Porque todo o evangelho genuíno vai te levar à renúncia. Fala comigo, renúncia. Fala para o irmão que está na relação, se é do teu jeito, você não pode ser discípulo. Se é a tua vontade, você não pode ser discípulo. Se você não pode deixar para trás, você não pode ser discípulo. E o versículo é claro quando diz tudo. Vou ler de novo para você. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo, não renuncia a... Irmãos, é muito mais do que é pecado ou não é pecado. Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando até do que é permitido por amor ao propósito. Até do que é livre para você por algo que é mais importante do que você. Hoje pessoas estão dentro da igreja buscando satisfação pessoal. Estão dentro da igreja buscando a realização dos seus sonhos. Estão dentro da igreja porque querem um casamento feliz, porque querem um carro, porque querem uma casa, porque querem prosperidade.
Irmãos, eu estou começando a receber uma tradução de um versículo da Bíblia que tem mudado o meu entendimento. A Bíblia diz assim: o Senhor é meu pastor e nada. Vou traduzir esse versículo para uma linguagem marcos-miniana para você. Fala para o irmão que está do seu lado assim: o Senhor é o teu pastor e você não sentirá falta de nada. Fala para o irmão que está do seu lado assim: se o Senhor é o teu pastor, você não sentirá falta de nada. Você sabe quando você sente falta, irmão? Quando Ele não é o teu pastor. Porque se Ele é o teu pastor, Ele sacia todas as tuas vontades. Mas quando Ele não é o teu pastor, irmão, você começa a olhar para as pessoas, o que elas têm e o que você não tem. Então eu e você, irmão, precisamos rever conceitos. Se nós não formos uma igreja que entrar dentro de um mover de santificação, praticando justiça, caminhando em santidade, nós jamais seremos cristãos verdadeiros. Pelo contrário, irmãos, nós seremos até motivo de vergonha ao Evangelho. Paulo diz uma frase assim: eu não me envergonho do Evangelho. Mas hoje a gente pode abrir um parêntese e dizer: eu não me envergonho do Evangelho, mas me envergonho dos evangélicos. Eu não estou falando de fora não, irmão, estou falando de nós, estou falando de mim, eu estou falando de você. Eu não estou mandando um recado para ninguém de fora, estou falando para os daqui de dentro. Nós somos assim. Os nossos valores estão completamente diferentes dos valores cristãos. Os princípios que têm regido as nossas vidas, irmãos, são diferentes do que pessoas estão morrendo. Hoje você conversa com alguns jovens, irmãos, eles estão tão alienados ao mundo que eles não conseguem entender o Evangelho. Por isso não conseguem ser submissos à palavra de Deus. Por isso não conseguem abrir mão pelo amor à palavra de Deus. Não conseguem caminhar em direção. Não, nós não vamos amaldiçoá-los, porque a Bíblia diz que nós temos que abençoar os nossos inimigos. A Bíblia diz que nós temos que abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Sabe o que é isso, irmão? Caminhar em princípio. A gente tem que parar de fazer a Bíblia virar uma caixinha de promessa. Tem pessoas que já marcam, pegam isso aqui, ó, e já marcam nos versículozinhos certinho que elas querem ler. Aí fica lá, aleluia, aleluia, mas já sabe onde vai abrir. Porque procuram satisfação pessoal. Irmão, não busque Cristo por uma satisfação pessoal. Busque Cristo, irmão, porque só Ele pode completar. Só Ele pode dar razão à sua vida. Só Ele pode te dar uma razão para viver e para existir. Só Ele, irmão. Se você tem Ele, irmão, você não precisa de mais nada. Mas quando você não tem Ele, irmão, todo o resto vai te seduzir. Fala comigo, renúncia. Fala de novo, renúncia. Irmãos, o que é que você não tem renunciado? Como você tem glorificado o nome do Senhor? Irmãos, será que no seu trabalho falam o que falaram dele? Nós temos orgulho deles. Será que teu patrão pode dizer: eu tenho orgulho do meu funcionário ser cristão? Eu tenho orgulho do meu filho ser cristão. Eu tenho orgulho do meu pai ser cristão. Eu tenho orgulho do meu marido ser cristão. Eu tenho orgulho da minha esposa ser cristão. Hoje não, irmãos. Qualquer batuque tem levado a gente. Qualquer sonzinho mais alto leva a gente. A gente é simplesmente incapaz de dizer não. Eu não vou negociar o Cristo ressuscitado dentro de mim. Por que nós caminhamos, irmãos? Pelo que queremos ou pelo que Ele quer? Por que você está aqui hoje? O que te trouxe para cá, irmão? Você veio ouvir uma mensagem que pudesse alegrar o teu coração e você receber a promessa da vitória para essa semana, para a sua vida? Eu vou dizer uma coisa para você, querido: você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado assim: meu irmão, a sua vitória está na cruz. Quando Cristo morreu naquela cruz, Ele te fez um vencedor.
Ninguém te chama de perdedor, irmão. Só você que aceita ser um perdedor. Ninguém te chama de perdedor no mundo espiritual. Nem o diabo te chama de perdedor, porque ele sabe qual é a tua condição. Ele cria subterfúgios para que você se distraia e se ache um perdedor. Porque o dia que você achar que você é um perdedor, você vai caminhar o caminho da derrota. E às vezes, irmãos, você precisa saber conceito de ganhar, conceito de vencer. Às vezes é quando você está perdendo que você está ganhando. 23 anos e 25 anos. A gente poderia dizer que eles perderam a vida. Será? A flor da idade, eles perderam a vida. Será, irmão? Será, irmão? Então eu e você precisamos fazer algumas coisas para entendermos isso, irmão. Irmãos, o reino de Deus não é uma prática de discurso, de palestras. O reino de Deus ele é uma prática de vida comportamental. Ele vem dentro da transformação completa do homem. Ele vem dentro da mudança completa de vida do homem. O que eu e você não somos capazes de fazer por Cristo. É exatamente isso, irmão. Eu ouvi uma pessoa falar, hoje ou ontem, não me lembro, que comigo não tem esse negócio de perdão, não. Comigo não tem esse negócio de igreja, não. É uma vez só. E aí eu lembro dessa mulher dizendo, eu estou falando isso aqui para você, mas eu estou falando para mim, irmão. Eu não sei o que eu faria se fosse a minha filha, as minhas filhas. É muito fácil vir aqui na frente e largar o aço, mas é para mim também, irmão. Estou dentro do pacote, irmão. Estou dentro desse pacote, eu não sei, irmão. Eu queria declarar aqui que eu com certeza faria isso. Mas eu posso declarar aqui que com certeza eu vou buscar um dia fazer isso. Mas não sei. Não é a minha filha. Talvez o mais fácil era fazer como aqueles que comentaram a notícia. Faz um bombardeio nuclear e acaba com todo mundo. E aí eu me lembro de Jesus dizendo assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem. Agora uma pessoa consegue dizer que perdoa o homem que matou o filho dela. Mas talvez eu e você não conseguimos perdoar pessoas por coisas tão banais. Não, eu não vou conversar, eu não vou falar, eu não vou procurar, eu não vou resolver. Não, irmão. Nós precisamos rever o cristianismo que estamos vivendo. Porque se Cristo está em nós, irmão, o nosso comportamento tem que ser o de Cristo. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 6, versículo 19. Romanos, capítulo 6. Vamos ler do verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecerei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Amém? Amém? Irmão, aqui não tem nenhum inocente. Se eu olhar para o passado de vocês, aqui não tem nenhuma flor que se cheire. Um dia eu e você entregamos os nossos membros à maldade e à impureza. Amém?
fomos recebidos por essa graça que nos libertou, que nos tirou da escravidão do pecado, mas agora uma conduta precisa ser praticada por nós. Nós devemos novamente agora entregar os nossos membros para a prática da justiça, para santificar. Irmãos, como que a igreja se santifica? Fala comigo, praticando justiça. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, sem prática de justiça não haverá santificação. Fala de novo, sem prática de justiça não haverá santificação. Então nós precisamos entender, irmão, o que Deus vai fazer, o que Cristo vai fazer, o que o diabo vai fazer, o que a igreja tem que fazer. Hoje eu vejo uma igreja, irmão, pegando o que ela tem que fazer e botando para Deus fazer. E pegando o que Deus tem que fazer e ela fazendo. Irmãos, o juízo Deus não nos deu, Deus nos deu a justiça. A igreja, Deus deu a prática da justiça. O juízo pertence a Deus. Ele julgará tudo e julgará todos. E nós pratiquemos justiça. Nós precisamos elevar o nível de justiça. E essa vai ser a minha pregação nos próximos meses. Nós precisamos elevar o nível de justiça. Nós precisamos elevar o nível de justiça, porque sem justiça não haverá santificação. Uma igreja que não está santificada, irmão, é por causa que ela tem aberto mão da justiça. E é o que nós vemos claramente no nosso meio. Uma igreja egocêntrica que se preocupa somente com ela, com a sua satisfação pessoal e com o seu bem-estar, mas que não pratica justiça sobre os irmãos. Não é justa. É uma igreja que foge do compartilhamento. É uma igreja que quando ela é convocada para compartilhamento e comunhão, ela corre. É uma igreja que quer usufruir do resultado daquilo, mas não quer participar do processo daquilo. É uma igreja, irmão, que quer se beneficiar do esforço de alguns, mas não quer multiplicar o esforço para que mais pessoas possam ser abençoadas. Irmão, se nós caminharmos em justiça, multiplicando os nossos esforços, nós vamos começar a tocar este bairro de uma forma significativa. Nós vamos tocar esta sociedade de uma forma significativa. Mas o que nos falta é justiça. Por isso não temos santificação. Por isso não vemos Deus. Hoje existe uma igreja, irmãos, que não consegue sentir Deus, ouvir Deus, que não consegue ter a presença de Deus. Por isso que qualquer um que fala em nome de Deus, ela vai correndo atrás. Eis que eu te digo uma pinóia, irmão, que o que mais tem, irmão, é sem vergonha dizendo eis que eu te digo. Mas sabe por que vão atrás? Porque não tem justiça, não tem santificação, então não conhece quando é Deus que fala. Irmãos, quando você conhece, irmão, Deus, quando falam para você, eis que eu te digo, você tenha certeza no teu espírito que é Deus que está falando com você. Você não vai dizer, fulano falou para mim, você vai dizer, Deus falou comigo. O Senhor falou comigo. Então nós estamos dentro de uma crise e temos que entender nossa condição. Nós temos que entender nossa condição, irmão. Temos que nos arrepender dos nossos maus caminhos. Nós temos que voltar para a reconciliação. O apóstolo Paulo diz que o Senhor nos tornou ministros o ministério da reconciliação. Reconciliar o homem com Deus. Fazer com que o homem volte a ouvir Deus. Fazer que o homem ame Deus ao ponto de ser capaz de morrer por Ele. Irmãos, ninguém pediu para que eles morressem. Eles decidiram. Sabe por quê, irmão? Porque quando você caminha em santificação, você tem a certeza de que Deus está dentro dos teus planos e projetos certinho. Estevão sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Mas nem por isso ele abriu mão de fazer. O seu medo de perder, irmão, tem roubado você de ter uma vida com Deus. O seu medo de perder. E essa é a mensagem que eu quero liberar nessa noite, irmão. A renúncia vai te fazer perder. Você
tem que perder. Irmãos, você não pode continuar sem perder. Hoje não é o culto da vitória, hoje é o culto da derrota. Existem áreas da sua vida que você tem que perder. Você tem que perder esse teu orgulho idiota. Você tem que perder essa soberba, você tem que perder esse ciúme. Você tem que perder, irmão, esse espírito de aproveitador que você tem. Porque senão, irmão, você não vai saber o que é justiça, você não vai caminhar em santificação. E me desculpe, irmão, você corre o risco de passar a sua vida inteira dentro de um prédio como esse e nunca ouvir Deus. Nunca sentir Deus. E jamais verá a Deus. Porque no livro de Hebreus diz que sem santificação, ninguém verá a Deus. Amém? Então não é o quanto se ora, não é o quanto se canta, não é o quanto se vem para a igreja, é o quanto se vive o que ora, é o quanto se vive o que canta, é o quanto se vive o que prega, é o quanto se vive a igreja de Cristo. Não essa lixologia gospel. Que esses cafetões que têm adulterado a igreja, têm deitado com a igreja. Mas homens e mulheres que são capazes de se levantar e começar a praticar justiça. Irmãos, talvez isso vá te fazer perder amizades. Talvez isso vá te fazer perder muitas coisas. Mas eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração. Eu prefiro perder tudo para que eu possa ganhar o reino de Deus. Então, irmãos, o que você está disposto a renunciar? Será que você está disposto a ir entrar amanhã, ligar para a Light para que arranque aquele gato da sua casa? Será que você está disposto amanhã a procurar uma autoescola e tirar sua carteira de habilitação e parar de andar tudo errado? Será que você está disposto amanhã a tomar uma atitude dentro do seu trabalho e parar de ser um ladrão dentro do seu trabalho? Será que você está disposto a pedir perdão a quem tem que pedir? Será que você está disposto a conversar com quem precisa conversar? Nós precisamos praticar justiça. Nós precisamos ser homens e mulheres, irmãos, ao qual ninguém tenha do que falar de nós. Justiça, fala comigo, justiça. Irmãos, podem nos caluniar. Calúnia é inverdade. Fala assim comigo, calúnia é algo que não é verdade. Então isso vai acontecer. E faz parte, irmão. Faz parte disso. Se glorie nas perseguições. Se glorie nas calúnias. Se glorie nisso, irmão, porque Jesus passou por isso. Irmão, Jesus era demônio? Sim ou não? Mas chamavam ele de Beelzebu. Ele era Beelzebu? Mas ele entrava em crise porque chamavam ele de demônio? Então, irmãos, nós precisamos rever conceitos e valores. Talvez você está aqui hoje pela primeira vez e você está tomando um choque. Mas eu quero declarar uma coisa para você nessa noite também que está aqui pela primeira vez. Jesus, ele morreu por você, para que você pudesse ser transformado por ele. Eu não tenho o poder de te convencer a nada. Eu falava com uma pessoa antes. Eu falei, esse é o teu grande erro, você quer convencer. Nós não temos poder de convencimento. Esse não é o meu trabalho. Meu trabalho é pregar. Fui chamado para pregar a toda a criatura. Quem convence é quem? O apóstolo Paulo, uma vez, ele entra numa cidade falando assim, pregamos a todos, mas só os eleitos foram salvos. A nossa missão é pregar a todos. Amar a todos. Independente de se nos fazem bem ou se nos fazem mal. Irmãos, quando você tem Cristo dentro de você, o fazer o bem e o fazer o mal pouco importa, irmão. Porque você caminha num nível de amor aonde você é infiel, aonde você é imoral, aonde você é impuro, mas quando você olha para Ele, você é alcançado pelo amor dEle. O problema é que somos radicais com as pessoas e tolerantes conosco. Quando nós erramos, temos desculpa para tudo. Não, mas eu só fiz isso porque fulano fez aquilo.
Não, pastor, só bati nele porque ele falou isso da minha mãe. Não, pastor, não, se ele não tivesse feito... Irmão, nós temos que parar com essa crise adâmica. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, em Cristo temos uma natureza divina. Fala com mais ousadia, fala, em Cristo temos uma natureza divina. Aonde que está essa natureza, irmão? Porque muitas das vezes ver você e ver o mundo é a mesma coisa. O comportamento é igual. A reação é igual. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim, irmã, se te bater de um lado, ofereça a outra. Ela falou, é ruim, pastor. Sou crente, mas não sou otário. E aquilo entrou no meu coração assim, nossa, eu sou otário então. Será que isso é ser otário, irmão? Às vezes, irmão, estamos brigando por coisas que nos faz perder as coisas mais preciosas que temos. Irmãos, nada é mais importante do que Cristo na sua vida. Não há tesouro na terra que seja mais importante do que Cristo. Não há nada, irmão. Porque se você não acredita nisso, me desculpa, você é desviado. Você está fora do caminho. Se existem coisas na terra, se o teu marido é mais importante, se a tua esposa é mais importante, se o teu filho é mais importante, se o teu trabalho é mais importante, me desculpa, irmãos, vocês estão desviados. Ele mesmo falou, aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, filha, irmão, marido, esposa, amigo e a si próprio, por amor de mim, não é digno de ser meu discípulo. Então, queridos, eu gostaria que nós pudéssemos refletir. Eu talvez não precisava nem pregar, não precisava nem falar nada, irmão. Sem abrir a boca, talvez, Samuel e o... esqueci o nome dele. Benchir, pregaram para mim e para vocês essa noite, mostrando para nós o verdadeiro evangelho. Eles foram pegos, irmãos, numa província. Sabe o que eles estavam fazendo? Lendo a Bíblia. Desse problema, talvez muitos de vocês não vai acontecer. Talvez nenhum de vocês um dia serão presos, irmão. Porque talvez você não lê Bíblia. Eles foram presos, os 21 foram presos porque estavam lendo. Talvez você pode fazer desse mal, eu não vou correr. Mas que evangelho é esse, irmão? O evangelho que não me muda. O evangelho que me faz ser igualzinho como eu era. Igualzinho. Um dia uma pessoa chegou para mim, pastor, o senhor não me conhecia como eu era antes. Eu falei para assim, mano, você era pior. Eu tomei um susto, irmão. Aquilo era um demônio, não é possível. Aquela pessoa, se ela era pior do que ela é agora, eu falei, mãe, então você era a encarnação do demônio. Então, irmãos, pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala para assim, irmãos, fala para assim, irmão, vamos voltar ao Evangelho de Cristo. O Evangelho que nos impulsiona a morrer. Irmão, se você não tiver uma razão para morrer, você também não vai ter uma para viver. Você não vai ter uma para viver. Deus quer nos elevar de nível, eu creio nisso. Mas isso acontece por santificação, irmão. Por santificação. Nós vamos tocar em muitas vidas, eu creio nisso, irmão. Irmãos, nós vamos libertar prostitutas da prostituição, nós vamos libertar traficantes das drogas, nós vamos libertar assassinos, nós vamos libertar ladrões, nós vamos libertar viciados pelo poder de Cristo Jesus, irmão. Mas quando eles olharem para mim e para você depois, eles vão pensar, pô, era melhor eu ter ficado lá. Será que isso pode acontecer, irmão? Deles entrarem aqui, passarem alguns meses aqui e falarem, era melhor lá. Lá tinha mais lealdade, lá tinha mais fidelidade, lá tinha mais amor. Pelo menos lá ninguém fingia que era alguma coisa que não era. Lá todo mundo era o que era.
Então, irmão, saia da janela. Você quer procurar defeitos aqui, irmão? Olha para mim que você vai encontrar o cara que tem mais defeito aqui, sou eu. Eu sou um homem de poucos pecados, mas sou um homem de muitos defeitos. Tenho poucos pecados. Graças a Deus. Mas dos que eu tenho já me tira do sério. Mas eu sou um homem de muitos defeitos. Então, irmão, eu e você precisamos entender. Será que quando a prostituta entrar aqui, como é que ela vai ser recebida por nós? Quando os traficantes entrarem aqui, como é que serão recebidas por nós? Com justiça ou com juízo? Será que você, irmã, que é casada, vai começar a mandar seu marido chegar para o canto? Será que você vai ficar procurando os volumes na cintura das pessoas? Não, pastor, pode estar armado, a gente tem que vigiar. Tem que vigiar, irmão. Principalmente a nossa vida. Sabe o que tem faltado para nós, irmão? Vigiarmos as nossas vidas. Fala para essa linda pessoa que está do seu lado, sai da janela, irmão. Fala de novo para ele, fala assim, não se pratica justiça na janela. Sai da janela. Irmãos, não somos uma igreja perfeita. Isso eu tenho claro, começando pelo pastor dela. Mas eu vou dizer uma coisa para você, somos uma igreja que está buscando aperfeiçoamento em Cristo. Começando pelo pastor dela. Você pode ter a convicção, irmãos, de tudo que eu falo para vocês, eu falo para mim. Você pode ter a convicção, irmãos, que muito antes de eu chegar aqui para pregar, irmão, essas palavras borbulham dentro do meu coração, muitas das vezes me irando. Às vezes dá vontade de falar como Paulo, que esmurra o corpo, às vezes dá vontade de socar. Por que você fez isso? Por que você fez isso? E aí o Espírito Santo fala para mim, a graça do Senhor te basta, e aquilo me restabelece, e aquilo renova a minha fé. E aí eu olho para o meu irmão e eu paro de olhar o pecado dele, irmão, eu começo a olhar o meu. E eu falo assim, irmão, eu tenho que te amar, porque eu sou amado por um amor incondicional. Fala para o irmão que está do seu lado assim, você precisa amar o teu irmão, independente do que ele faça, mesmo que ele até te mate. Obrigado, porque vocês nos fizeram entrar no reino dos céus. Obrigado, porque vocês nos fizeram entrar no reino dos céus. Amém? Vamos ficar de pé. Que fala de você, que fala de você em mim, que revela quem eu sou, que revela quem eu sou em ti.